Sejam bem-vindos a mais um debate social na Amazônia. A conversa de hoje é sobre saneamento no estado do Pará. Se você se interessa pelo futuro do seu estado, sobre os impactos desse tema tão importante para o nosso estado, né, se inscreva aí no canal, fique com a gente, aperta o sininho para receber as notificações do nosso canal e dê aquele like para a gente poder continuar o nosso trabalho sobre a Amazônia, sobre os desafios que a Amazônia tem para o futuro. Hoje nós vamos conversar com o presidente da COSAMPA, José De Angelis, engenheiro, né, que hoje assume o desafio de enfrentar essa questão do saneamento, uma questão tão difícil do saneamento no estado do Pará. Boa noite, doutor José De Angelis. Boa noite. O que moveu o senhor? O senhor é paulista, né? Sou paulista. É paulista, né? A sua experiência de saneamento foi toda em São Paulo, né? São Paulo, na Sabesp. O que moveu o senhor no sentido de estar hoje com o desafio da gestão do saneamento no estado, nos 53 municípios que a COSAMPA alcança, que a COSAMPA tem convênios, né? E sair de São Paulo, né, e vir para um estado como o Pará? Nós somos o segundo maior estado em dimensão territorial da federação. Somos, inclusive, maior do que toda a região sul, incluindo Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E temos aí 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões e 500 mil habitantes dispersos num território desse tamanho. Ou seja, os desafios para uma estratégia de saneamento são muito diferenciados em distâncias amazônicas, né? Ou seja, o fator amazônico dentro da questão do saneamento é um desafio muito grande, é muito diferenciado em uma realidade como São Paulo, onde você tem uma população muito mais concentrada, né? Como é que foi para o senhor aceitar esse chamado do governador e aceitar esse grande desafio que é tratar sobre a questão do saneamento da Amazônia? Obrigado, Evandro. Obrigado por você ter nos convidados aqui para apresentar essa discussão sobre a Amazônia. E respondendo à sua pergunta, são duas coisas que me moveram a vir para cá. Primeiro, o desafio. Realmente era um desafio. Eu sou paulista, mas tenho muito orgulho de dizer que nós somos brasileiros e o Pará faz parte do meu Brasil. Então, fiquei muito orgulhoso quando o governador me chamou. Então, fui movido pelo desafio de realmente tentar passar um pouco da minha experiência e, mais do que isso, aprender um pouco, como você falou, aos desafios amazônicos. Isso era muito importante para o meu currículo. Conhecer um pouco como é que nós faríamos a gestão do saneamento na Amazônia. E o segundo motivo foi a proposta do governador, a seriedade e a preocupação com que ele me mostrou com relação ao saneamento. Isso me motivou ver um governador tão jovem já preocupado com o saneamento do seu estado. Então, esses foram os dois motivos que me fez vir para cá, passar desafios, ficar um pouco longe da família, mas enfrentar esse saneamento que foi tão abandonado por governos anteriores, tão deixado terceiro ou quarto necessidades do Estado, quando deveria ser a primeira necessidade de todo o Estado e de todo o Brasil. Tem um ditado aqui no Pará que diz que quando a gente toma um açaí, diz que a gente não volta mais para o lugar de origem. Já tomou açaí? Já, acho que foi isso que me pegou. Acho que é isso mesmo. Aí estabeleceu logo, já deve estar. Eu já tinha morado 2 anos em 2016 aqui, saí, voltei para São Paulo e aí fui novamente chamado para cá e não... Quando eu vi o desafio, quando eu vi a conversa com o nosso governador, quando eu vi a necessidade que eu tinha de, fazer um pouco mais pelo meu país, eu rapidamente aceitei esse desafio, conversei com a família me apoiou como sempre e nós estamos aqui, já há 2 anos. Nós somos gratos por ter aceitado esse desafio. Estou fazendo a minha obrigação como brasileiro. O Estado precisa, o Estado merece um tratamento diferenciado. Mas vamos um pouco a tudo que está sendo feito hoje na COSAMPA.
Essa questão do saneamento, o Estado sempre está muito aquém, né, do seu tamanho, do seu potencial. Os índices que se mostram, por exemplo, na questão do abastecimento de água, né, aproximadamente Belém tem 71%, as três maiores cidades, no caso Belém, Santarém 51%, Ananindeua 32%. Ananindeua é ali o penúltimo no ranking dos 100 maiores municípios no Brasil. Sim. Como é que a Cozampa está se colocando diante deste desafio? Tendo em vista, né, o que estava sendo feito, ou seja, pelo que tenho lido, existiam muitas obras paradas, né, e quais são os investimentos que estão sendo feitos nesse tema, abastecimento de água? Era um grande desafio. Quando nós chegamos aqui, tinham 11 obras paralisadas, financiadas pela Caixa Econômica Federal. Nós retomamos imediatamente, verificamos as necessidades, recontratamos, repactuamos com as empresas que estavam à frente dessas obras e imediatamente começamos a retomar essas obras que fazem um total de 1 bilhão de investimentos que estavam paralisados no Estado sem dar continuidade. Nós imediatamente demos continuidade a essas obras, começamos a fazer o trabalho de buscar novos financiamentos, que a ideia qual é? Hoje nós temos nessas regiões mais da periferia um abastecimento ainda por poços. São centenas de poços que nós temos na região de Ananindeua, Marituba e na periferia da cidade de Belém. Então, a ideia nossa é buscar novos financiamentos para levar 2 projetos que nós temos de adutoras, que levariam mais água tratada do Bolonha para essas regiões mais distantes aqui do centro da capital. Então, nós partimos para 2 princípios. Primeiro, retomar as obras, depois buscar novos financiamentos, e com isso nós conseguimos um apoio muito grande do governador e do governo, que nos estão financiando essas obras em nome do governo do estado, para que a Cozampa possa ser a gestora e a executora. E uma terceira etapa, que não menos importante, seria a gente começar a fazer uma manutenção e uma operação mais de acordo com os padrões. Colocar colocar cloro, colocar tratamento na água adequado, mesmo nesses pontos dos poços, foi uma das coisas que mais nós fizemos rapidamente. Nós não tínhamos a cloração, hoje nós podemos dizer que a água da Cozampa é uma água tratada. Quando você abre a torneira e recebe uma água da Cozampa, ela é água tratada. Temos problemas? Sim, temos, porque a maioria desses poços está numa região do aquífero que recebe muito ferro. Então, em alguns momentos, nós temos a coloração da água, nós temos o gosto na água causado por esse ferro. Nós estamos fazendo alguns trabalhos de colocação de alguns produtos para tirar esse ferro, limpeza da rede, porque com os anos esse ferro se acumulou também nas redes que se fazem a distribuição da água. Então, estamos fazendo limpeza nessas redes. É um trabalho contínuo e, devido à grande extensão, né, das redes e da grande extensão territorial, como você falou, a gente está fazendo esse trabalho há 2 anos e ainda tem algum trabalho para ser feito. Como se distribui esse trabalho, né, nesses 53 municípios, né? Essa é uma questão mais concentrada? Não, ela tem que ser distribuída mesmo, Evandro. Tem que ser distribuída para que a gente possa descentralizar a gestão. Então, para cada região nossa, nós temos um gestor que administra. Por exemplo, Castanhal, nós temos um gestor, Marabá, Santarém, a região das ilhas, nós temos um outro gestor. E aqui na capital, nós somos divididos na região metropolitana em 4 gestores: Norte, Sul, Augusto Montenegro e BR. Então, esses 4 gestores administram Ananindeua, Marituba e Belém, e as regiões da periferia dessas cidades. Então, isso era muito importante, descentralizar essa operação e fazer um trabalho com as nossas equipes, com os nossos funcionários e também com as contratadas. Nós trabalhamos com as 2 equipes.
as equipes do nosso pessoal, a parte de eletromecânica, a parte mais especializada e também a mão de obra para fazer os reparos, o conserto das redes, dos ramais e das adutoras. Essa questão da distribuição de água, ela é uma questão que está muito concentrada no urbano, né? Ou seja, o Pará, como ele tem ilhas, ele tem comunidades isoladas, né? Tem um grande desafio. Sim. Né? Você tem planos no sentido de ampliação, porque, por exemplo, Belém nós temos 39 ilhas em Belém. Né? Claro que as grandes ilhas já têm alguma coisa, Mosqueiro, Cotijuba, Outeiro, né? Mas você tem outras ilhas isoladas que não... Você falou que existe uma gestão bem específica para a questão das ilhas, né? Tem. Existe algum plano nesse sentido? Tem. Nós estamos estudando algumas estações compactas para que a gente possa instalar nessas ilhas onde o abastecimento tem que ser local, com captação por poços ou captação superficial, mas tem que ser local, lá na ilha mesmo, e que a gente possa fazer o abastecimento com água tratada. Então, nossa ideia, já estamos estudando algumas estações compactas, modulares, que são automatizadas, são controladas a distâncias por celular, por tablet, que você controla. Deu algum problema, a pane, ela dá um alarme e aí a gente manda uma equipe para o local. Então, já estamos estudando. Uma das coisas que a gente trouxe para cá, a ideia realmente de modernidade, de pesquisar coisas novas que estão sendo feitas no saneamento para melhoria justamente da qualidade dessa água. Isso é um ponto, porque assim, nós temos visto em Belém, especificamente, a Cosampa por toda a cidade, né? Pelo menos na região central, né? da cidade. Você tem a presença muito firme de obras da Cosampa nesses bairros, né? Me parece que está sendo feita a substituição Perfeito. da tubulação mais antiga para que a gente possa diminuir os índices de perda. É isso, né? Que tem muita perda nos sistemas que são antigos, né? Qual é a envergadura desse trabalho? Né? Como é que a população vai ser beneficiada com todo esse trabalho? E tem uma questão que pediram para que eu perguntasse. Tem muita gente associando a esse trabalho aumentos no valor das suas contas, né, de água. Isso é importante porque bate no bolso das pessoas. Existe uma associação, alguma relação real em torno disso? Como é que está se dando esse trabalho? Eu vou te explicar. Bom, primeiro a questão desse programa de perdas. É um programa de perdas que visa nós diminuirmos as perdas, que devem estar por volta de 40%. É muita perda. Você imagina de 1 litro, você bebe 3 copos. Então, você não bebe toda a capacidade daquele pote, daquele jarro. Então, é importante que a gente diminua as perdas, porque os custos diminuem. Quando você trabalha os programas de perdas, a tendência é diminuir os custos, né? Então, especificamente nesse trabalho, um programa de perdas, nós fizemos um contrato com uma empresa que está autofinanciando 250 milhões de reais dentro desse programa. A principal obra dentro desse programa, além de setorização, além de cadastro, pesquisas de vazamento, que são secundários, é a substituição de 180 quilômetros de rede para as redes que são de cimento amianto. Nós temos redes que já têm mais de 50 anos e eram de cimento amianto. Esse cimento amianto, já, além de não ser mais utilizado, ser proibida a utilização dele, aí é um material que ele não dura 50 anos. É o mesmo material que se usava em telhas. Sim, que foi exatamente. Fazia-se tubo também deles, nos vários diâmetros. Significa que a gente estava tomando água... Não, porque esse material já tá degradado, então ele já cria uma película de proteção, né, para o próprio produto. O maior dano nesses produtos de cimento amianto é quando você fabrica eles. O uso não é tanto porque você tem a proteção do próprio limbo que fica formado nas paredes da tubulação. Essa tubulação nova... Mas essa tubulação nova já está substituída em 90%.
Essa tubulação nova é substituída em PAD, é o polietileno de alta densidade, é um material novo que já se usa há 30 anos no Brasil inteiro e que nós ainda não usávamos aqui. Observa-se que na cidade como um todo não tem sido feito aquele trabalho de rasgar a rua inteira. Isso é uma outra modernidade que nós estamos trazendo, tecnologia nova, que é o MND, método não destrutivo. O método não destrutivo é uma perfuratriz que faz horizontalmente um furo. Então eu só abro as duas pontas do quarteirão e pela perfuratriz eu faço o furo e na volta desse furo eu já puxo a tubulação. Então a tubulação já fica instalada a cada 200 metros. Isso tem evitado mais transtornos? Tem evitado mais transtornos, nós temos transtornos, é verdade, mas como eu falo, brincando, não dá para a gente fazer um bolo sem quebrar os ovos. Não dá. A gente tem que fazer. Claro, o risco de maiores problemas e de maior confusão na cidade seria muito maior se eu fizesse por método convencional e abrir valas. Seriam 180 quilômetros de valas abertas. Hoje eu tenho pontos de cada 200 metros, quadrados de 4x4, onde eu faço a solda dessas tubulações. Então, a cada 200 metros eu soldo a topo essa tubulação de PAD. É um polietileno que dura mais de 50 anos, com certeza. Quanto à pergunta da população, existe alguma associação entre o aumento? As pessoas às vezes dizem, então, não, eu pagava 100, agora pago 200. Não, que nem eu te falei. Primeiro, nós temos que pontuar essas questões. Quando eu faço um programa de perdas, a tendência dos meus custos são diminuir. Tá certo? Hoje eu tenho uma tarifa que é quase R$30, 29 por 10 metros cúbicos, que é a terceira mais barata do Brasil. Então, de baixo para cima na tabela, nós somos a terceira no ranking das tarifas, do valores das tarifas. É uma tarifa muito baixa, muito aquém das necessidades. Só para você ter uma ideia, a nossa tarifa em relação ao seu custo, o custo dela e o custo que eu cobro, tá certo? Tem uma defasagem de mais de 90%. Essa sensação, então, da população em relação à conta não tem nada a ver com a obra em si? Essa sensação, Evandro, eu posso dizer que está muito mais atrelada ao seguinte. Nós temos hoje duas maneiras de se cobrar a conta de água. Uma taxa fixa, tá certo? Que é cobrada pelo número de bicos de água que você tem na tua casa, né? Pontos de água que você tem na tua casa. Então, se você tem até 3, você vai ser um R1, por exemplo, se é uma residência. Se eu tenho 4, 5 ou 6, aí vai ser um R2. Então, esse consumo ele é fixo por 10 metros cúbicos, mas eu não controlo ele. E você paga por 10 metros cúbicos, independente se você consumir 15, 20 ou 30. O que acontece? Quando você faz a transição de uma pessoa que paga uma taxa fixa, independente do consumo dela, para quem começa a colocar hidrômetro, é aí que nós estamos trabalhando, colocando hidrômetro nas pessoas, ela sente a diferença. Porque o costume dela era diferente. Quando eu não pago pelo que eu estou consumindo, eu pago por uma taxa fixa, o meu consumo é um pouco mais descuidado, vamos dizer assim, é um pouco mais à vontade, causa um pouco mais de desperdício. Quer dizer que em Belém a obra é a substituição e a ligação... colocação com hidrômetro. Quando eu coloco hidrômetro, a pessoa pagava uma taxa fixa. Se eu começo a hidrometrar, ela efetivamente vai pagar o que ela está consumindo. E aí ela sente a diferença. O que ela precisa fazer? É retomar os princípios e as questões sanitárias e de uso dessa água. Tem que tomar cuidado sim com a água, não pode deixar a torneira aberta. O chuveiro, o banho tem que ser mais rápido. Mas ela vai ter a água para essas atividades dela, suficiente para que ela faça. E ela vai pagar pelo consumo. O hidrômetro é a maneira mais democrática que tem para se cobrar o consumo, porque ele cobra efetivamente o que você consome. E os erros que eles podem dar, normalmente, tá certo, são para menor, nunca para maior. Isso é uma questão que está acontecendo só em Belém ou no caso dessas 3 maiores cidades, Santarém e Ananindeua, por exemplo? Está acontecendo nas 3 também, porque nós estamos fazendo programas de substituição. E quem vem, por exemplo, de uma comunidade carente que foi beneficiada com o programa Minha Casa Minha Vida. Na comunidade, no bairro que ele morava antigamente, ele não tinha o consumo por hidrômetro.
porque era um consumo taxa fixa. Quando ele vai para a Minha Casa Minha Vida, todos os programas Minha Casa Minha Vida são hidrometrados. E aí ele começa a pagar um consumo real. Essa diferença é que as pessoas precisam tomar cuidado, começar a se planejar, fechar a torneira. Nós estamos fazendo um programa de distribuição de caixa d'água para a população. Mais de 11 mil caixas d'água foram distribuídas gratuitamente pelo governo através da COSAMPA. Uma última pergunta sobre esse assunto de abastecimento de água é que, por exemplo, os dados de 2019 mostram que crescemos muito pouco, a taxas abaixo de 1% na ligação de novas unidades familiares à rede, ou seja, a ampliação do serviço rumo, vamos dizer, a uma universalização, né? Belém, que tem aí seus 71%, já citamos aqui, né, ela ainda está dando primeiros passos no sentido da universalização do abastecimento, né? Como o governo tem trabalhado o alcance dessas metas, a ampliação de novas ligações? Primeiro, nós estamos procurando fazer a contagem real desses números internamente. A gente percebeu também que a contagem internamente também sofria por falhas que não eram apontadas corretamente o número de ligações e redes que eram feitas. Nós estamos melhorando esse sistema de controle para que toda a rede, toda a ligação que efetivamente seja feita, seja apontada e seja apurada. Então, isso primeiro a gente percebeu que tinha algum erro de contagem pelos nossos sistemas e estamos refazendo esses sistemas de gestão. Segundo, ampliando realmente a execução. Todas essas obras que nós pegamos financiadas no começo do governo Helder, em 2018, né, para 2019, em 2019 nós percebemos que elas já tinham 6, 7, 10 anos, 12 anos sendo executadas e não concluíam. Então nós determinamos, junto com o governador, que essas obras acabem agora no primeiro mandato do governador. Dentro ainda desse mandato. Existem novos investimentos? Em 2020, nós estamos em 21, em 2022, até dezembro de 2022, nós vamos concluir toda essa primeira etapa de obras antigas que estavam aqui financiadas. Tem novos investimentos também? Já temos novos investimentos, já temos investimentos da ordem de 80 milhões junto à Caixa, no Prodesan, que tem redes de esgoto em Alter do Chão, nós temos terceiro e 10º setor aqui, ampliações, e estamos também buscando um financiamento no BID. Há muitos anos o BID não financiava obras de saneamento aqui no Pará. O BID financiou, está estudando o financiamento esse ano de 7 empreendimentos, só um no Pará, e esse um é de saneamento. Então nós temos um orgulho de estar participando junto com o BID dessa proposta. O BID está nos acompanhando, está levantando os dados, e eu acredito que até dezembro a gente consiga uma resposta positiva de que esse financiamento foi aprovado e que com isso a gente consiga investir 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares com contrapartida de mais 25 milhões de dólares pelo governo do estado. Então seriam 125 milhões de dólares. Sobre o tema coleta e tratamento de esgotos, né? Nós também estamos ali entre os 10 piores no ranking, Sim. No caso dessas 3 cidades que aparecem no ranking do Trata Brasil, entre os 10 piores, Belém, Santarém e Ananindeua. Né? Aqui em Belém tem a questão da estação de tratamento do UNA. Do UNA. Né? Ou seja, Belém, quando a gente falava sobre desafio amazônico, eu tenho um sonho. Quando a gente viu que assumiu o novo governo municipal, foi feito junto com o governo do estado uma limpeza muito grande dos canais, né? Quando limparam os canais, quando vieram aquelas chuvas, as crianças começaram a tomar banho nos canais. Virou até meme na internet. Mas isso, para mim, traz para a discussão de que a cidade tem vontade de usufruir, né, desses canais, que não são, na verdade, viraram canais, mas eram igarapés. Né? Como é que vem sendo tratada essa perspectiva? Porque Belém trata menos de 3% do seu esgoto, né?
Como é que está sendo tratado esse tema? Primeiro, que nem você falou, começar a investir. E aí os investimentos nossos estão ligados à ETUNA, que é vai ser a maior ET nossa aqui em Belém, que está já com 60% das suas obras concluídas. É uma obra já também de tecnologia moderna, com alta capacidade, que vai atender parte ainda muito pequena, mas já parte do esgotamento que recebemos para que ele possa ser tratado. Mas a gente está com investimentos em também outros pontos de saneamento, de tratamento de esgoto, que a gente possa melhorar esses índices. Primeiro é captar esses índices e segundo, tratá-los. Nós estamos fazendo o caminho correto, estamos construindo as estações de tratamento e aí indo buscar realmente as coletas de esgoto para que essas estações possam ser atendidas. Então, eu acredito que a gente possa estar melhorando ainda no final de 2022, tá certo? Começo de 2023, essas estações também já vão estar funcionando. Nós construímos Bengui, nós construímos outras estações aqui dentro que vão melhorar, inclusive a captação por caminhões limpa-fossa e tudo mais, que era um pouco precária também. Então, eu acredito que nós vamos estar subindo esses índices e, a partir desse novo marco regulatório, procurando atender às necessidades para suprir até as metas que estão postas. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de discutir um pouco desse tema que é tão importante para a população paraense, para Belém, Santarém e Ananindeua, que são as 3 maiores cidades. Isso é uma questão importantíssima. Eu quero lhe desejar sorte no desafio, nessa grandiosa tarefa de fazer a gestão desse recurso tão importante que é a água, né, num contexto amazônico, é extremamente importante. Quero agradecer mesmo profundamente essa possibilidade de nos receber aqui, né, e deixar a oportunidade de vir a novos debates para a gente poder ver como mudou, né, o que mudou nesses índices, o que melhorou na nossa cidade. Né? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de saneamento, essa paixão, e eu acho que, além de sorte, nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar no potencial do Brasil, nós precisamos acreditar no potencial dos brasileiros e nós precisamos deixar de preocupações menores, como cor, como raça, como sexo. Eu acho que são coisas que nós temos muito mais coisas importantes no nosso país e no nosso estado do Pará. Eu posso falar nosso estado porque eu tenho muita paixão pelo Pará e pelas suas necessidades e pelo povo. Então, eu estou muito orgulhoso de você estiver aqui. Te convido para você nos acompanhar, te convido para que você, a hora que precisar, esteja à vontade, nos procure, nós estamos à disposição. A nossa ideia é mostrar realmente o que está sendo feito, discutir com a sociedade, discutir com as pessoas que têm influência nessa sociedade, um assunto sério, um assunto que possa estar sendo trazido com a seriedade, com a preocupação que você está nos trazendo, Evandro. Muito obrigado pela sua postura. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês também que acompanham o nosso debate social na Amazônia. Continue conosco nos próximos debates que nós vamos fazer, nas próximas conversas. Fique aí, não se esqueça, inscreva-se no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e dê aquele like para que a gente possa continuar o nosso trabalho.